Olá, hoje vamos falar um pouco sobre ressocialização. As pessoas que cometem crimes, principalmente adolescentes, eles são recuperáveis? Para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui no consultório da psicanalista Vera Cornaro, para conversar um pouco com ela, para saber quem são esses adolescentes, principalmente, que cometem crime. Na verdade, essa pergunta ela é super importante, porque antes mesmo de refletirmos sobre a questão da recuperação, é importante entender o que ocorre em relação ao adolescente. Quem é esse adolescente que comete um ato criminoso? Primeiro, é preciso situar que o tempo da adolescência é um tempo de transição entre a infância e a idade adulta. A adolescência, por si só, impõe ao sujeito que vive nesse momento uma ruptura com as suas referências familiares, porque ele precisa dizer que ele não é o pai ou ele é a mãe, ele é alguém que tem uma singularidade, ele é diferente do seu pai e de sua mãe. Então, nesse momento, para ele romper, quer dizer, ele rompe com uma agressividade. Então, faz parte desse tempo da adolescência a encenação da agressividade, porque a agressividade ela fala de separação. Então, assim, é um momento em que eclodem em muitos jovens, em muitos adolescentes, a agressividade. E aí, quando o jovem não apresenta agressividade, né, aí é que os pais precisam se perguntar o que está acontecendo. Porque se esse jovem não apresenta uma agressividade, é porque ele está ainda num tempo infantil. Ou seja, ele é jovem, na idade cronológica, mas aí ele ainda está no tempo de submetimento a esse outro aí, no caso, que são o seu pai, sua mãe, ou quem cuida deles. Mas acontece que assim, tá bom, mas a agressividade, ela faz parte desse tempo, e é por isso que existe uma coisa popular que se fala aborrecência, né? Um dito popular, porque é um momento de confronto, né, em relação aos pais, o jovem quer dizer que veio, ele quer dizer que ele já tem autonomia, que ele está formando a personalidade. Está formado. Então ele rompe. Então no que ele rompe essas estruturas, digamos, simbólicas, imaginárias, ele manifesta isso através da agressividade. Então faz parte desse tempo a agressividade. Isso não é novidade. Isso em qualquer família isso ocorre, né? Agora, o que faz com que um jovem parta da agressividade para a violência, que aí é uma etapa diferente. Porque assim, a agressividade é quando você discute, você está no plano verbal. Agora, quando parte para a violência, que é uma coisa onde você tem uma violência tanto na palavra quanto em ato, quando você age, aí é uma coisa que merece ser tratada, ser cuidada, ser, enfim, né, vista com carinho. É sempre uma dúvida dos pais, é o seguinte, já vi muito esse tipo de diálogo. Mas isso é normal na adolescência, então vamos deixar que ele seja agressivo. Então não deve também fazer um trabalho para que essa situação seja superada? Sim, com certeza. Quer dizer, o fato de você constatar que há uma agressividade que é, digamos, normal nesse tempo da adolescência, é esperado que tenha, porque, né, como eu falei anteriormente, o que não quer dizer que os pais tenham que ignorar, ou tenham que deixar para lá, ou que não tenham que acompanhar, e principalmente, Almira, emprestar ou escutar esse jovem, deixar com que esse jovem fale, porque o que ocorre é que também há uma dificuldade do lado dos pais de entender que esse filho, ele está construindo um lugar independente, que ele tem traços e características que ele está buscando construir de uma forma diferente dos seus pais, porque os pais querem que os filhos respondam às suas expectativas, os seus projetos, os seus ideais. Então, para os pais é muito difícil viver essa etapa também, né? Porque ele quer que o filho seja aquilo que ele esperou desse filho, ou que ele continue sendo aquela criança que ele até então era e que agora já não é mais. Então os pais falam, como assim? Essa criança era tão dócil, era assim, fazia tudo que eu queria.
né? E aí agora não faz mais. Então, assim, que bom que não faz mais. Só que nessa ruptura, os pais precisam também parar para refletir se eles não estão com dificuldades de acolher esse filho, de deixar esse filho falar, né? Mesmo que às vezes sejam coisas absurdas que o filho está dizendo, que a gente, né, quer dizer, um adulto vê que aquilo ali não tem consistência, mas não tem problema. É importante dar voz, deixar ele falar, porque... Dá espaço. Dá espaço, porque nessa elaboração, nessa fala, você canaliza a agressividade. Porque o que ocorre é que a palavra, ela tem uma dimensão fundamental, porque no que você coloca a palavra, aquela agressividade, ela vai para a palavra. E aquela palavra, ela escoa, ela vai escoar aquela pulsão, aquela agressividade, e aí ela vai ser escoada de uma forma civilizada, né? Ela vai ser escoada pela via da palavra e não pela via do ato. Porque o que ocorre? Se você não fala, você age. O ato agressivo, o ato violento, quando o ato agressivo ele se torna um ato violento, ele surge exatamente quando falta a palavra. Aí a gente volta para a discussão da maioridade penal. Foi uma polêmica durante muito tempo, está sendo ainda, né? Se o jovem está apto a ser criminalizado, né? Dessa forma que o adulto. Sim. E mais do que isso, acho que o foco nosso seria a ressocialização. Quando se fala na ressocialização de adolescentes, fala assim, não, mas se ele for para uma prisão de adulto, ele não vai ser recuperado nunca, porque lá é escola de bandidos. O de adolescente, a gente também sabe uma série de coisas. É ruim isso, né? Pelo Brasil afora, né? De exemplos negativos. E informações de que muitos deles, a maioria, não são ressocializados. Na verdade, assim, a sociedade, o ser humano em geral, ele tem um pensamento de segregação. O que é isso? No que você se reúne como um grupo, você se reúne assim, eu sou uma pessoa do bem. Então, meus amigos são do bem, meus familiares são do bem. E aquilo que não se encaixa nesse grupo, que você supõe, é do mal. E o mal precisa ser excluído. Porque o ser humano tem muita dificuldade de reconhecer o mal que há em todos nós, que há em si. Então, todos nós carregamos uma raiva, um ódio. Quantas vezes a gente não fantasia que desejando a morte de alguém? Porque aquela pessoa fez um mal a você, te agrediu, ou te desqualificou, te desvalorizou, e você tem aquela fantasia de que algo aconteça de ruim. Acontece que alguns ficam no plano da fantasia, outros vão às vias de fato e fazem uma agressão física, né, enfim, em relação ao outro. Toda pessoa é um potencial violento? Sim, todos nós temos em nós a pulsão, que a gente chama pulsão de morte, que é essa agressividade, que ela está latente, né? Em determinado momento, ela eclode, quando você é provocado, né? E isso, qualquer ser humano está suscetível de cometer um ato criminoso, em tese. Porque você não sabe até onde aquele sujeito pode ir, até onde ele pode ir diante de um momento onde ele é provocado, né? Na hora que ele é convocado pelo outro. A gente não tem essa garantia antecipada até onde ele pode ir, ele pode sim vir a cometer um ato criminoso. Por isso que as pessoas precisam repensar o posicionamento dela em relação a esse mal de fora. Então vamos punir, vamos eliminar esses que estão aí da rua e vamos colocar ele no sistema prisional ou no sistema socioeducativo. Quer dizer, o que ocorre? Você tem um sistema punitivo, e no Brasil existe com força, porque há uma punição, as pessoas são presas, os presídios estão aí, cada vez aumentando em maior número, para mostrar que, na verdade, a gente tem uma sociedade que é punitiva, a gente tem uma justiça que é punitiva. Agora, a questão que fica é o seguinte, a punição, ela por si só, ela resolve? Essa é uma pergunta muito importante. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já com a nossa entrevista. Fique conosco.